Boa tarde para todos. Que Deus esteja sempre conosco, né? Gente, eu quero contar aqui um pouco da minha história, que nem sempre eu fui essa pessoa que eu sou agora, que eu sou hoje. Nem sempre. Eu já fiz muitas coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. Mas também, desde criança que eu tinha uns problemas, eu não sabia o que era. Eu ouvia vozes, eu via vultos. Uma vez eu fui trabalhar numa casa, aí eu dormia lá, porque eu tomava conta de uma criança, aí eu dormia lá. E eu estava dormindo e escutando algo como se tivesse uma pessoa ressonando embaixo da minha cama. Eu escutava bem direitinho a respiração. E eu fiquei com. E umas vozes falando ao meu ouvido. E eu fiquei com tanto medo que eu me levantei da cama e fui lá pro sofá, bem caladinha, sem chamar a minha patroa, né? Que eu não ia incomodar. E assim eu passei a noite. E eu também não contei nada para ninguém. E na minha casa, a minha mãe não estava em casa, estava só eu e meu pai. Meu pai dormia na sala e eu lá no quarto da minha mãe. Eu ouvi uma pancada muito forte na porta do quarto. Era como se alguém estivesse arrombando a porta, só que a porta não se mexeu. Eu me levantei correndo da cama, fui lá onde estava meu pai, falei com ele. Ele olhou a casa toda, se levantou, foi lá fora, rodeou tudo, estava tudo normal, não tinha nada. Nessa noite eu fiquei com tanto medo que eu não dormi lá mais não. Eu fui dormir lá na sala. O meu pai passou a noite todinha numa cadeira e me deu a rede para mim dormir. E isso foi muitas vezes, e eu ouvia muitas coisas, via e ouvia. Mas eu também não falava nada para ninguém não, porque eu não sabia o que era aquilo. Desde criança, né, essas coisas assim. Teve uma vez que eu sonhei, nesse tempo eu já era, não sei quantos anos eu tinha, não lembro, sei que eu acho que eu já era bem grande. E eu sonhei que eu estava andando numa estrada assim, num caminho, né? Uma estrada de barro, e tinha umas pessoas como se fosse de negócio de macumbareira, essas coisas, e colocava um negócio na minha cabeça, como se fosse um azeite, uma coisa assim, um azeite de dendera, alguma coisa assim. E eu sem entender nada disso, né? Depois quando eu cresci, eu comecei a frequentar um centro de Umbanda. A minha mãe, os meus pais eram muito católicos e eles não gostavam disso. Mas eu ia assim mesmo, depois a minha mãe começou a ir também comigo, sabe? E depois, quando eu tinha 15 anos já, eu lembro que eu comprei um livro, foi até pelo correio que eu recebi esse livro. Era um livro de magia negra. Aí eu tinha vontade de aprender, sabe, essas coisas. Aí eu comprei esse livro. A minha mãe vivia brigando comigo, dizia, não rasga esse livro, queime, que isso é negócio do Satanás. E eu dizendo, nada. Aí ficava sempre lendo, fazendo algumas coisas, aprendendo, né? E, e o meu desejo era ser uma bruxa mesmo. Meu Deus, só Jesus na minha vida, viu? Tão nova já com os pensamentos desse. Eu sei que de tanto minha mãe reclamar, eu peguei o livro, quando acabar rasguei, aí queimei umas folhas e outras eu enterrei. E nessa noite eu não conseguia dormir, que era eu vendo, sonhando assim com umas cobras bem grandes, preta, querendo me pegar, sabe? E eu ficava morrendo de medo com aquilo. Aí eu fui perceber, né? Eu acho que foi por causa que eu queimei aquele livro, deve ter sido. Mas aí cresci, né, assim, sempre vendo as coisas, ouvindo, até que eu tive a minha primeira filha, a rede dela era armada por cima da minha cama,
Aí uma vez eu tava dormindo, quando eu abri o olho assim, eu vi um pano bem branquinho estendido na beira da rede dela, assim, sabe? Eu, quando eu vi, sumiu. Aí eu, ixi, que coisa é essa? E outra vez era o meu menino, quando eu tinha ele pequeno, eu vi como se fosse uma ponta de palha de coqueiro verde fininha, sabe, novinha, assim, perto da rede dele. Aí quando eu via, sempre sumia na mesma hora. E às vezes me dava um sono e eu dormia. Aí quando era daqui a pouco eu despertava. Aí quando eu despertava, vinha descendo lá de cima, assim, da telha, um negócio preto, vinha bem perto da minha cara já. Aí eu tinha aquele susto assim, aí aquela coisa desaparecia. Era aranha, eu via a aranha na rede dos meus meninos, aí eu fazia assim com a mão, sabe, para tirar, mas não era nada, sumia. Lembro que uma vez eu vi um negão, não discriminando, né? Tô falando assim, um homem de cor bem moreno, sabe? Não sei quem era, porque não era, acho que era algum espírito mau, não sei. Era alguma coisa que não era material, né? Era alguma coisa sobrenatural. Eu vi aquele homem assim perto da minha cama. E aí quando eu, como sempre, né? Quando eu olhei, aí sumiu. Aí eu, meu Deus. E nessa mesma casa que eu morava, eu sempre via uma menina passando assim bem rápido. A menina, acho que ela tinha uns 5 anos, mas eu não via nunca o rosto dela, ela passava bem rápido. E eu calada, sem contar nada para ninguém. Sei que eu me lembro que uma vez eu aceitei a Jesus, foi até uma irmã conhecida que passou lá em casa com um grupo de irmãs, aí eu aceitei. Aí passei um tempo, aí depois eu não deu certo, não deu certo o meu relacionamento com meu marido, eu deixei ele e fui embora e deixei Jesus também, né? Que é a coisa mais errada que eu fiz na minha vida foi ter deixado Jesus. Aí fiquei no mundo fazendo tudo quanto não presta, tudo que você imaginar. É. Mas Deus, ele sempre me dava livramento, mesmo assim. Errada do jeito que eu estava. E eu gostava, eu tinha uma colega que ela ia lá para casa toda tarde. E ela sempre levava um livro para nós ler, para nós estudar aqueles assuntos, porque ela também gostava de mexer com essas coisas que nem eu, né? De espiritismo, desses negócios, esoterismo, tarô, negócio de horóscopo, essas coisas assim. Aí, pronto. Era todo dia a gente estava lendo aqueles livros. E ela comprou um livro que era a abertura da terceira visão, sabe? Era o terceiro olho. Aí, para a gente fazer uns exercícios para formar uma ponte que se chamava Antacarana, que eu não sei nem o que significa isso. E com isso aí aí foi piorando, né, as coisas, porque eu achando bom aquelas coisas, até hoje ela não existe mais não, já morreu. Mas quando ela morreu, eu fui lá procurar, perguntar à mãe dela pelos livros, mas a mãe dela já tinha dado para algumas pessoas, né, graças a Deus. Ai, graças a Deus não, né? Porque outra pessoa foi aprender as coisas também, né? Mas eu digo assim, porque não era para mim mesmo continuar com aquilo. Mas eu fiquei sempre vendo coisa que tinha, às vezes tinha coisa querendo entrar em mim, como se queria, sabe, entrar aqui em mim mesmo, aquela coisa ruim, mas graças a Deus nunca entrou não, porque Deus, ele mesmo, ele vendo como é que eu estava a minha situação, mas ele nunca me abandonou, sempre me livrou. E aí eu bebi muito. Eu começava na sexta-feira, porque era final de semana, né? Aí era sexta, sábado, domingo. Aí quando era na segunda, bebia novamente porque era para tirar a ressaca. Aí na terça eu ia lavar roupa, ia cuidar da casa, fazer almoço. E aí eu ficava inquieta, sabe? Impaciente, que faltava alguma coisa estava faltando. Era a bebida. Aí eu ia comprar uma latinha. Aí dessa latinha não ficava só nessa, ia para várias outras latinhas. E depois eu usava droga também.
Eu sei que era desse jeito a minha vida, e depois eu comecei, era a semana toda, não parava mais, era a semana todinha, todo dia eu tinha um motivo para beber. Se tivesse um churrasco, tinha que ter uma latinha. Se tivesse um caldo, tinha que ter uma latinha. Se tivesse uma sopa ou um caju, qualquer coisa assim, lembrava logo, sabe? E a minha família orando por mim, e a congregação, né, toda orando por mim, para me libertar. E a minha filha Raquel dizia assim, outro dia ela estava falando aqui na igreja, na congregação, ela dando testemunho, né, meu, e ela falando que quanto mais ela orava, era que piorava a minha vida. Ela dizia, oh meu Deus, eu não aguento mais isso não. Eu já estou cansada de orar. E teve uma vez que ela disse a mim que o Senhor falou para ela que desceu do trono dele para atender as orações dela. Eu só sei que eu várias vezes ia para a igreja, mas eu não conseguia ficar. Eu saía. E às vezes aqui no YouTube eu seguia algumas pessoas que eu achava que era certo, né? Que falava de Deus, assim. Mas só que sempre quando eu ficava seguindo essa pessoa, eu sempre me desviava, me afastava da igreja. E aí Deus me mostrou isso. Aí eu parei de seguir essa pessoa. Hoje eu sigo o pastor Antônio Júnior, ele é uma pessoa, graças a Deus, é um homem de Deus, e os vídeos dele edificam muito. Eu sigo ele no Facebook também e no Instagram, e aqui no YouTube. É maravilhoso. E também agora estou seguindo uma pastora que se chama Sara Shiva, é um nomezinho assim. Comecei a seguir ela ontem. É muito boa também ela. E sei que nesse entra e sai, de ir para a igreja e sai, entra e sai, foi várias quedas. Tem tantas coisas a mais para me contar, mas são tantas coisas que só de uma vez não dá. É muita coisa mesmo. E teve uma vez que eu morava na outra casa, na outra rua, a ruazinha sem saída. E à noite eu estava sozinha em casa, que eu morava só. Aí eu estava sozinha, estava bebendo, até cerveja. Aí eu fechei as portas, tudo, apaguei as luzes, fiquei só com a velhinha acesa lá no quarto. Aí fiquei. Aí eu tomava um gole da cerveja e acendia o cigarrinho do capeta. Eu sempre fazia isso, sempre, sempre, nunca aconteceu nada, mas nessa noite aconteceu uma coisa terrível. Eu eu estava sentada numa rede, aí eu me levantei. Quando eu fiquei em pé, começou um negócio, uma força muito, muito forte, me entortando para me jogar no chão, e eu agarrada nos punhos da rede, e aquela coisa me empurrando, sabe, tipo me forçando para mim cair. E eu lembro que eu chamei por Jesus. E nessa hora eu escutei a minha nora Mônica, o meu filho Alessandro e a irmã Jane. Eu escutei como se eles estivessem todos três lá no meu portão. E aí eu escutei Mônica dizer assim, qualquer coisa nós pula aí dentro. Aí veio aquele negócio assim, sabe? De repente eu consegui me sentar no chão. Aí fiquei lá sentada ou deitada, que eu nem me lembro. E aí aquilo passou. E eu passei tanto tempo sem contar nada para a Mônica. Quando foi esse ano, aí eu estava conversando com ela e a minha filha Raquel, conversando, não me lembro o que era. E aí eu lembrei de contar isso a ela, disse, mulher, olha, eu não sei se isso foi verdade, ou se foi o que sonhei, eu não sei. Eu já não contei a tu porque eu fiquei pensando, ela vai dizer que eu tô doida. Mas aí eu fui e contei, né, para ela. Aí ela disse, após não foi nós não. Viu? Foi no mundo espiritual, quer dizer, foi os anjos do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, viu? Que chegaram para me socorrer naquela hora. Eu sei que ainda continuei na mesma vida, e várias vezes eu ia para a igreja, depois não queria mais. Aí eu dizia, Raquel me chamava, né, a minha filha, eu dizia, eu vou, agora se ficarem insistindo para mim ser crente, eu vou me embora. Aí eu sempre, às vezes eu ia. E
teve um dia que, graças a Deus, né, o Senhor teve misericórdia de mim e eu fiquei, aceitei a Jesus. Comecei a ir para a igreja novamente, né? E aí eu senti o desejo no coração de deixar todas as coisas que eu fazia. Eu pedi para Deus me dar força, Senhor, tira isso de mim. Faz eu aborrecer isso tudo, meu Deus. Eu pedia, sempre pedia, pedia. E para honra e glória do nome do Senhor, Ele está me libertando, está me transformando, graças a Deus. Desde que eu voltei para o Senhor, que nunca mais eu fiz nada das coisas que eu fazia, e eu confio no meu Senhor de nunca mais fazer. Agora, não é fácil, as tentações vêm, o pecado vem todos os dias. E quando chega a noite, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Muito obrigada, Senhor, por mais um dia vencido. Perdoa meus pecados, me dá uma noite de paz. Minha oração é assim. E peço sabedoria a Ele, né? E assim é todos os dias. E eu senti um desejo de me batizar nas águas e eu ficava naquela sem saber, me batizo ou não, me batizo ou não. Depois eu resolvi. Aí Deus é tão bom que o pastor na igreja começou a falar sobre que ia ter um batismo. Aí meu Deus, eu vou me batizar. E para honra e glória do nome do Senhor, desci as águas, né? Aquele velho eu morreu e aqui é uma nova criatura. Não é fácil, gente, não é fácil de jeito nenhum a pessoa seguir a Jesus, porque é renunciar à carne, aos desejos da carne. Não é fácil mesmo. E todo dia nós peca, porque todo dia o pecado vem. Mas a gente tem um amigo fiel, um advogado fiel que é Jesus, que sempre está pronto para nos perdoar. E assim é a luta enquanto nós estiver aqui nessa terra. Boa tarde e a paz do Senhor para todos.